Seja bem-vindo a mais um treinamento de segurança da empresa Itaibi. Nós vamos continuar essa série de treinamentos que nós estamos vendo, tá? E hoje nós vamos falar sobre a NR1, que tem sobre o título Disposições Gerais, para que a gente possa treinar dentro da nossa ordem de serviço. Então, basicamente, o cronograma desse treinamento nós vamos entender, né, composição do SESMIT, o que é a NR1, o que cabe ao empregador e ao empregado, e por fim nós vamos ver o que é uma ordem de serviço e aí focar na ordem de serviço de cada função. Tá? Eu convido você para que você possa ter um bom treinamento, aproveitar bastante o aprendizado, que você possa separar um tempo específico só para assistir esse treinamento. Gostaria de orientá-los que ao final desse treinamento haverá sim uma avaliação. Então, se você quiser anotar os tópicos principais, se você quiser pegar um papel, uma caneta, um lápis, tá? E colocar alguns pontos, porque vai haver uma avaliação do que foi aprendido no discorrer deste treinamento, tá bom? Então, seja bem-vindo aí ao treinamento de DNR1, Ordem de Serviço. Espero que você tenha um bom treinamento, preste atenção, tá? Coloque aí o seu celular no silencioso, se você estiver assistindo essa apresentação no celular, se for no computador, deixe seu telefone então desligado se for no computador, mas preste bastante atenção e aproveite esse treinamento. Bom, o primeiro ponto desse treinamento é que a gente precisa entender o que é o SESMIT, porque muitas das ações de segurança ela é voltada, né, para o SESMIT. O SESMIT é o serviço, né, especializado em engenharia e saúde e medicina do trabalho, e é um grupo. Então, dependendo da obra que você estiver trabalhando, pode ser representado apenas pelo técnico de segurança, tá? Ou pelo representante da CIPA minha ou da CIPA, tá? Mas nós vamos ver mais para frente quem faz parte do SESMIT e as ações que o SESMIT ela desenvolve, principalmente dentro da ordem de serviço, tá bom? Tá, então, como eu disse, o SESMIT é o serviço especializado em engenharia de segurança, tá, e em medicina do trabalho. Ele é constituído por profissionais na área de saúde que tem como função principal proteger a integridade física dos trabalhadores dentro das empresas. Então, o técnico de segurança, que é um dos profissionais que é envolvido no grupo do SESMIT, ele não está na frente de trabalho ali só para te entregar o EPI, ou às vezes para te notificar porque você fez alguma coisa fora do padrão, tá? Ou para ficar vigiando. Então a gente precisa quebrar esse tabu desse profissional, porque ele faz parte de um grupo que tem, né, pela constituição desse grupo, a prevenção de acidentes. Tá? O SESMIT ele é previsto na consolidação das leis do trabalho, né, criada no seu artigo de 62, no artigo 162, devido ao aumento de acidentes com trabalhadores. Então ele possui a função de assegurar a integridade física dos operários, mas também de alertar a equipe contra novas doenças e ajudar a tomar precauções contra acidentes de pequeno porte que podem atrapalhar o andamento da empresa e prejudicar os funcionários. Tá? E aí nós vamos falar, além do técnico de segurança que eu já falei, que faz parte do SESMIT, os profissionais que também podem fazer parte, tá? Então vamos lá. Diversos profissionais são incluídos, variando somente a quantidade de empregados e o tipo da atividade. Então existe uma norma regulamentadora que também dimensiona a quantidade desses profissionais de acordo com o número de empregados operacionais ali, não somente em campo, tá? mas admitidos ou que fazem parte total ali do,
do grupo do número total de efetivo, do grupo de efetivo. Tá? Então pode ser eles, os enfermeiros do trabalho, técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem do trabalho, o engenheiro de segurança, o próprio técnico de segurança, o auxiliar de segurança ou os auxiliares da parte da enfermagem e o médico do trabalho. Então, dependendo da empresa, do tamanho dela, pode fazer parte do SESMIT até psicólogo, outros profissionais da área da saúde, ergonomista, tá? Então, o SESMIT, qualquer profissional ali que ele é voltado para a integridade e a saúde do colaborador, ele pode participar e ser envolvido do grupo especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Um outro ponto importantíssimo dentro desse treinamento é a gente entender o que é uma função, para que você foi contratado. Nós vamos dar exemplo aqui, exemplo do profissional, do médico, a função dele, o que ele vai desenvolver. Então, função basicamente é o que cada profissional ele vai desempenhar a função específica dentro da empresa. Os médicos, por exemplo, são responsáveis pelas questões relacionadas à saúde, como prescrição de medicamentos, né, voltado também para primeiros socorros, os tratamentos, vacinações, diagnósticos e tratamentos de casos de acidentes, né, que são sujeitos a acontecer em qualquer empresa. Por exemplo, os engenheiros e técnicos fazem parte da seção operacional, que é responsável por prevenir que aconteça acidente de trabalho, mantendo os equipamentos em bom funcionamento. Então, aqui a gente viu basicamente a função do SESMIT, né? Dando exemplo dos médicos, os técnicos e os engenheiros. Tá? Agora você vai pensar na sua função. Qual que é o papel que você vai desempenhar no ambiente de trabalho? Para que quando a gente começar a falar qual que é o risco que existe na sua atividade, você já tem em mente aquilo que você vai fazer. Ok? Vamos ali para o segundo capítulo da NR1, das disposições gerais. Nós vamos falar agora dos direitos sociais. Tá? O que a NR1 ela vai regulamentar sobre os direitos sociais? Então, são direitos dos trabalhadores. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, esse trabalho que o SESMIT ele desempenha, né, voltado para a norma de saúde, sobre a higiene ocupacional, sobre a segurança, a redução de risco no trabalho, isso é um direito do colaborador para que nós não desempenhamos o nosso papel exposto a riscos que poderiam ser controlados e não são, tá? Então, o direito social ele traz essa garantia, tá? Sobre a redução desses riscos. Outro ponto é o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, tá? Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Disposições gerais, NR1. Então nós temos diversas NRs que a gente vai estar falando, às vezes linkando nesse treinamento ou em outro treinamento de segurança uma outra NR, mas nós precisamos saber o que é a NR, né? O que são as normas regulamentadoras. Elas são relativas à segurança e à medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta.
bem como pelos órgãos dos poderes legislativos e judiciário, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Tá? Então, a norma regulamentadora, ela traz as normas, na verdade, diversas diretrizes que elas são de cunho obrigatório. Tá? Então, a empresa e o empregador, o empregado e o empregador, eles precisam executar e cumprir, porque é um item obrigatório. E a ANR, todos esses dispositivos, né, itens da ANR, ele abrange qualquer empregado, ele disposto dentro do regime da CLT. Independente se você atende, às vezes, um cliente na área de mineração, ou independente se você atende um cliente ali em rodovia. Ou então, independente se você trabalha no escritório. Tá? Então, a NR, ou esta NR, nós estamos falando NR1, e a ordem de serviço, ela é obrigatória e ela abrange a todos os empregados. Ok? Então, vamos entender ali um pouquinho da obrigação do empregador. Primeiro item é cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentadas sobre a segurança. O que eu costumo dizer é que o que está escrito no papel por si só, ele não traz a prevenção, ele não vai salvar ninguém. Então, o empregador, ele tem por obrigação cobrar do empregado, cobrar do funcionário dele o cumprimento dessas leis, tá? Os procedimentos de segurança, ok? Então, quando a empresa ela coloca-nos para participar de um treinamento, rever um procedimento de segurança, é porque ela está cumprindo esse primeiro item que a NR1 ela já traz como obrigação, ok? Além de cumprir e fazer cumprir as disposições legais, ela precisa os riscos profissionais que possam originar-se dos locais de trabalho. A empresa precisa identificar, ela precisa orientar, comunicar o funcionário sobre esses riscos, através, que nós vamos ver, um dos meios é a comunicação, é a ordem de serviço. Tá? Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa. Então, além de te dar ciência daquilo que você vai fazer no ambiente de trabalho, sobre a sua função, esses riscos, a forma que vai minimizar ou até eliminar ou controlar esses riscos apontados, a empresa ela precisa também apresentar as medidas de controle. Estabelece o campo de aplicação dessa norma todos os locais de trabalho, como eu já disse, submetidos à CLT, comércio, indústria, transporte e outros. Deixa claro que as empresas não só devem cumprir as NRs, mas também as disposições legais e estaduais e municipais, mas ressaltando que as regras da CLT sempre se sobreporão, ok? Então, além desses itens da NR, da ordem de serviço, das disposições legais, nós precisamos cumprir também a legislação do Estado e do município. Muitas vezes nós entendemos, às vezes, uma mineração que ela abrange 2, 3 municípios e existem leis específicas que a gente precisa atender daquela cidade, daquele município, daquela mineradora, tá bom? Então, tudo isso a gente vai ver que está linkado na sua ordem de serviço. Tá? Os cuidados, por exemplo, os cuidados ambientais. Tá? A gente não pode chegar ali em determinado local, cidade, vilarejo, e simplesmente agir da forma que a gente quer. Tá? Então, a nossa ordem de serviço, ela traz até esse tipo de comportamento ali da disposição do lixo, da organização do ambiente de trabalho, porque às vezes quando se trabalha no campo, em local afastado, em local que não está ali dentro do escritório ou na área operacional, as pessoas tendem a achar que não precisam cumprir nada ali.
E aqui deixa claro que nós precisamos cumprir todas essas legislações estaduais e municipais, ok? E essas legislações a gente sabe que traz esse tipo de comportamento pontual para cada local, beleza? Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho é de responsabilidade do empregador divulgar esses resultados. Tá? Então, se a gente levantou aqui na sua ordem de serviço, no seu local de trabalho, vários riscos ambientais, físico, químico, ergonômico, de acidente, os riscos ambientais que são cabíveis de avaliação, como ruído, poeira, vibração, os resultados dessas avaliações eles precisam ser divulgados. E a responsabilidade de fazer isso é do empregador. Tá? Então, esses são os itens importantíssimos para o empregador linkado na ordem de serviço. Agora, rapidamente, nós vamos saber o que cabe ao empregado, ao funcionário, o que cabe a eu e você executar quanto à ordem de serviço e quanto à NR1. Então, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Então tá. Então, do mesmo jeito que o empregador ele tem que cobrar do empregado, aqui a primeira diretriz para o empregado é cumprir todas as disposições legais. Tá? Aqui no caso a ANR e o que o empregador ele está nos cobrando. Então, constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior, que no caso foi a ordem de serviço que nós estamos falando. Tá? Então, esse ato faltoso injustificado que diz aqui, ele cabe, né, ali as medidas administrativas que o RH ou que a empresa ela estabelece para o não cumprimento dessas normas. Então pode ser a advertência, pode ser o balão, pode ser a orientação verbal e não verbal. Então existem várias ações, né, administrativas que a empresa ela pode cumprir, inclusive está na sua ordem de serviço. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre saúde e medicina do trabalho acarretará ao empregador aplicações das penalidades previstas na legislação pertinente, que foi o que eu acabei de falar. Tá? Agora, nós vamos passar todos os itens que compõem o documento ordem de serviço, o formulário da ordem de serviço, para que quando você pegar o seu formulário, você já entenda o que é cada coisa. Então vamos começar aqui pelo cabeçalho. O documento, ele tem uma identificação, né, que é um formulário que diz respeito à ordem de serviço. Ele vai ter a data de elaboração, tá, do seu documento e uma referência da revisão daquele documento. Tá? A norma regulamentadora 01, disposições gerais, é o que podemos chamar de NR base, base para as demais NR. Ela estabelece a definição de termos técnicos, a apresentação dos órgãos de fiscalização da segurança e medicina do trabalho, as empresas e seus tipos de sociedades que são obrigadas a observarem as NRs, no que couber, lógico, e ainda estabelece as competências de empregadores e empregados no cumprimento das normas regulamentadoras. Então, essa aqui é a NR01. Agora, como e por que emitir a ordem de serviço, uma vez que ela está vinculada à NR1, ok? Então, no ambiente corporativo, né, no nosso ambiente de trabalho, a boa comunicação é essencial para o sucesso das diferentes atividades que garantem o sucesso de todas as operações. Então, como eu disse lá no primeiro slide, a ordem de serviço ela é uma forma de comunicação. E aqui está dizendo que ela é essencial, porque aqui vai estar vinculado
os riscos do ambiente do seu trabalho, ok? Aquilo que você pode, as suas obrigações, as proibições do ambiente de trabalho. Então, é um documento de comunicação para o empregado, ok? E nesse contexto que a ordem de serviço está inserida, tendo em vista que é preciso a compreensão dos envolvidos. Por isso que existe esse treinamento, tá? Para que fique assim bem claro as nossas obrigações, os riscos e medidas de controle, tá? Assim é necessário a colaboração dos demais funcionários e não apenas do gestor. Apesar de ser o gestor quem indica o procedimento a ser realizado, os colaboradores precisam entender todas as atividades que deverão realizar no tempo determinado. Por que precisa ficar claro aquilo que cabe a você fazer ou não? É exatamente para que você não assuma outra atividade que você não foi treinado, que você não é qualificado, ou que você não está habilitado e autorizado a fazer e ainda provoque um acidente, tá? Então, elas devem ser planejadas, as atividades, e realizadas respeitando o bem-estar, a salubridade e a segurança no ambiente de trabalho, mesmo quando realizado em áreas externas à companhia, que foi o caso que eu citei no slide anterior, tá? Mas afinal, o que é a ordem de serviço? A ordem de serviço é um documento com a função de comunicar ao funcionário qual tarefa ele deverá realizar, os procedimentos a serem adotados e as condições para sua realização. Dica, questão de prova, ok? Então, basicamente, essa comunicação ela deve ser formal, por isso que existe esse documento, ok? Geralmente é emitida pelo gestor, gerente ou diretor, em que é formalizado um trabalho ou atividades que serão desempenhados dentro da companhia, garantindo as boas condições da SST, que é a Saúde e Segurança do Trabalho. Então, a ordem de serviço, ela pode ser emitida pelo supervisor, pelo gestor, né? Nesse caso aqui, pelo técnico de segurança, pelo engenheiro de segurança, alguém ali que vai trazer a diretriz do seu trabalho, indicando ali os seus riscos e as medidas de controle. Tá? Muitas vezes, este é o primeiro contato à segurança do trabalho na empresa com os colaboradores, seja ele um funcionário mais antigo ou um recém-contratado. Por isso que a primeira coisa desse treinamento que a gente abordou foi sobre o SESMIT, tá? Porque é um canal de comunicação, muitas das vezes, do SESMIT com o empregado. Tá? Para os fins da ordem de serviço, não há distinção. Trata-se de um serviço prestado externamente a um determinado cliente ou se é uma atividade interna, já que o SST deve envolver-se em todos os momentos que os trabalhadores estão a cargo da empresa. Então, mesmo que na sua atividade, no contrato que você está atendendo, não tenha um técnico de segurança específico para te atender, para te auxiliar, para te acompanhar, você tem por obrigação a comunicação e essa interface com o ponto focal do SESMIT na sua empresa, ok? Algum profissional da área de saúde, você precisa ter esse contato para que haja uma interface ali de comunicação e desenvolvimento de trabalho seguro. É necessária a elaboração do documento com as diretrizes que devem ser seguidas por determinado grupo de colaboradores que realizem as mesmas tarefas. Então, quando você pegar sua ordem de serviço, vamos falar sobre os técnicos. Técnico 1, técnico 2, técnico 3. Então, a mesma diretriz que serve para você, se for técnico 2, vai servir para o outro técnico 2 também. Então, é uma diretriz geral, ok? Então, a ordem de serviço ela traz uma padronização de função
e de risco e de medida de controle. Tá? O documento ele tem como objetivo conscientizar o trabalhador dos riscos do ambiente de trabalho, além de orientar acerca das medidas adotadas pela companhia em favor da segurança do trabalho. Então, quando você for cobrado por um comportamento seguro, não adianta falar, eu não sabia, ninguém me falou, porque esse treinamento ele é específico para essa conscientização do conhecimento do documento, do conhecimento ali da execução de uma atividade segura através da ordem de serviço, tá bom? Então a sua importância ela se dá não somente devido à sua função prevencionista, mas também devido ao caráter documental na área de saúde e segurança do trabalho. Se você não puder comprovar que foram adotadas as medidas para os fins legais, elas não aconteceram. Então, é uma forma formal, ok, e oficial da gente reportar os riscos da sua função. Por isso que no final eu já estou explicando que as assinaturas como devem ser, mas nós vamos deixar para o final. Então, nessa ordem de serviço ficam registradas as atividades e o comprometimento dos envolvidos em desenvolvê-las da forma segura. Então, basicamente, nós estamos assinando um contrato de desenvolvimento de atividades de forma segura, da melhor forma possível. Tá? É um termo de compromisso. Nós vamos selar um compromisso através desse documento. E agora, para que eu vou ler na íntegra esse termo de compromisso que geralmente a ordem de serviço traz, mas nós vamos ler a sua também, ok? Só para você entender. Então, pela presente ordem de serviço, objetivamos informar os trabalhadores que executam suas atividades laborais nesse setor, conforme estabelece a NR1, item 1.7, sobre as condições de segurança e saúde às quais estão expostos, como medida preventiva e tendo como parâmetro os agentes físicos, químicos, biológicos citados na NR 09. Então aqui a gente já começa a perceber que a ordem de serviço ela já está trazendo outras ações de outras NRs, tá? Então a NR09 ela traz o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. A nossa empresa também ela tem esse programa que traz ali medidas de controle e padrões de desenvolvimento de atividade de forma segura. Então, bem como os procedimentos de aplicação da NR6, que fala sobre EPI, bem como a NR17, que vai falar sobre ergonomia, de forma a padronizar comportamentos para prevenir acidentes e ou doenças ocupacionais. Ok? Então, só na ordem de serviço, nós já trazemos aqui a responsabilidade, o compromisso e já alertamos o colaborador sobre 3 a 4 NR que ele vai precisar cumprir os itens no decorrer das suas atividades no ambiente de trabalho. Ok? Geralmente aí tem o nome, tem o setor, tá? A data de admissão, registro, a função no terceiro item deste formulário. Aí vem trazendo uma lista das principais atividades que você vai executar. Então, a sua ordem de serviço, nós vamos ler ali, no geral, aquilo que você vai fazer. Por quê? Para que você tenha ciência que cada atividade dessa aqui, ela pode trazer um risco e aí haverá uma medida de controle, tá? Um padrão de execução dessas atividades. Ok? Então esse aqui é só um exemplo, eu não vou ler, mas você pode ler as atividades aqui desse exemplo que essa função ela desenvolve. Depois disso vem a indicação dos riscos que haverá no seu ambiente de trabalho. Então aqui nesse exemplo trouxemos risco ergonômico, aí postura inadequada, risco de acidente, aqui acidente de queda em mesmo nível,
Aí aqui, nesse exemplo, risco químico e biológico não se aplica. Aí agora nós vamos fazer uma atividade. Você que pegou aí caneta e papel, você vai escrever um risco ergonômico da sua atividade sem ser postura inadequada, não vale colar esse. Você vai ter que escrever outro risco de acidente, um risco químico e um biológico que você saiba que existe na sua atividade. Ah, mas na minha atividade não tem risco biológico. Então, se você acha que não tem, você vai colocar aí o não se aplica, ok? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, risco de acidente. Na minha atividade, por exemplo, eu tenho, aqui foi citado acidente de queda de mesmo nível, ok? Eu vou citar o risco de queda de nível diferente, por exemplo, trabalho em altura, é um risco de acidente, ok? Só para que você possa ter e pegar a ideia e imaginar aí qual risco tem na sua atividade e transcrever para mim, por favor, ok? E agora nós vamos falar sobre o próximo ponto que vem quando você aponta um risco é a medida preventiva para os riscos ambientais, no caso desses aqui indicados, tá? Então vamos lá. Aqui foi dado como exemplo o uso correto de EPIs conforme a orientação do SESMIT, treinamento para execução das tarefas conforme capacitação inicial e contínua e correção das posturas de trabalho. Então, todas essas medidas aqui foi linkada aos riscos apontados no quadro acima. Então, você que fez a tarefa aí de apontar os riscos que eu pedi da sua atividade, agora você vai escrever embaixo uma medida de controle para o risco que você apontou em cima. Eu dei um exemplo aqui de queda de nível diferente, altura. Agora, uma medida de controle, eu vou citar aqui o uso do cinto de segurança. Agora é a sua vez. Depois de apontarmos os riscos e a medida de controle, o documento ele traz as orientações de segurança do trabalho. Então, o que você pode e o que você não pode fazer no seu ambiente de trabalho. Eu vou ler algumas orientações aqui, que está no exemplo, mas nós vamos ler na íntegra as nossas orientações da sua ordem de serviço. Então, esse exemplo aqui trouxe: nunca correr nas dependências do hospital. Solicitar a substituição, que esse exemplo aqui é de hospital, tá bom, gente? Solicitar a substituição do EPI caso utiliza-se quando mesmo estiver danificado. Outro, não tocar nas maçanetas das portas utilizando luvas. Ok? Abra a porta com o cotovelo. Vamos lá para baixo. Ó. Proibido o uso de adornos como anel, pulseira, brincos, piercing, relógio, etc. Proibido usar calçados abertos. Então, as orientações gerais aqui são várias situações que você pode e que você não pode fazer no seu ambiente de trabalho. Então, isso aqui precisa estar muito bem claro e entendido, porque imagina, aqui está escrito proibido o uso de adornos como anel, pulseira, brinco e piercing. Aí o colaborador chega para trabalhar com alargador e piercing e nada contra, mas se existe uma proibição aqui, você não pode ir para o trabalho dessa forma, ok? Então, depois das orientações, aí nós temos os procedimentos em caso de acidente. Se acontecer um acidente, o que nós vamos fazer, tá bom? E o termo de responsabilidade. No final do formulário, existe um termo que a gente precisa ler. Então, recebi treinamento de segurança, saúde do trabalho, bem com todos os equipamentos de proteção individual para neutralizar a ação dos agentes nocivos presentes no meu ambiente de trabalho. Então, assim, o termo de responsabilidade, então, geralmente ele traz essa responsabilidade mesmo. Então, por isso que esse treinamento precisa ficar muito bem entendido para que você assine de uma forma consciente. Tá? Então, basicamente, o formulário da ordem de serviço é essa carinha, né? São esses itens que nós vamos seguir.
Depois do termo ali, aí sim, você precisa assinar e datar o documento, tá bom? E essa aqui é a carinha da nossa ordem de serviço. Nós temos o cabeçalho, igual foi o exemplo. Aí nós temos a identificação com o nome e a função de cada um. Aqui está, exemplo, fulano da Silva, ele é técnico 3. Então vai haver vai haver o seu nome e a sua função no documento. Se tem o exemplo de auxiliar técnico, analista de projeto, técnico 1, coordenador, engenheiro, tá? Então vai haver a sua identificação da sua função e o seu nome. E agora vamos dar alguns exemplos na íntegra. Então, se você é técnico 1, fica nesse slide para você ver e entender quais são as suas obrigações da sua função. Então, prestar suporte e atuar no controle e no planejamento dos contratos gerenciados. Atuar na área de leitura de projetos em geral. Fazer o acompanhamento da obra, orçamento e planejamento. Análise de projeto, acompanhamento do serviço de topografia, dar apoio ao engenheiro topógrafo no serviço de monitoramento geotécnico, conferência de medição, verificação de aditivo e execução do checklist do serviço, participar de reuniões de trabalho nas dependências de clientes ou na administração central da empresa. Então, para você que é técnico 1, leia na íntegra a sua função, o papel que você vai desempenhar. E aí, para todas as funções, eu vou ler esse primeiro aqui, a primeira observação que vai se aplicar para todas as funções. Então, em obras onde ocorra, por parte da construtora, trabalhos ou manuseios de explosivos inflamáveis em geral e rede elétrica, tais trabalhos e atividades não fazem parte das atividades dos funcionários da ITIB Engenharia e que é expressamente proibido de executá-las e devem manter-se afastados das proximidades dos locais em que tais atividades sejam realizadas e complementarmente deve também seguir rigorosamente as regras de segurança dos locais impostas pela construtora. Então, na sua função, da sua vez, você vai ler essa observação para os demais, ok? Técnico 3, o segundo exemplo. Para não ficar muito extenso, eu vou ler algumas e aí quando você for fazer o seu treinamento, independente da sua função, você vai receber a sua ordem de serviço e aí você faça a sua leitura conforme a sua função. Combinado? Vamos lá. Atuar na área de leitura do técnico 3, descrição da atividade dele. Atuar na área de leitura de projetos em geral, fazer acompanhamento da obra, orçamento e planejamento, análise de projeto, acompanhamento de projeto e topografia, dar apoio ao engenheiro, topógrafo no serviço de monitoramento geotécnico, conferência de medição, verificação de aditivo e execução do checklist dos serviços, participar de reuniões de trabalho nas dependências de clientes ou na administração central da empresa. A atividade de campo pode compreender trabalhos em indústrias, rodovias, obras em aterro de sobrecarga, obras em hidrelétricas, obras em mineradores, obras em túneis e ao metrô. A observação, como eu já li no slide anterior, vou até abaixar aqui a imagem da câmera para que você possa ler a sua observação para você que é técnico 3 que está no treinamento, ok? Analista de projetos. Então vamos ler agora do analista. Assistir à área administrativa, acompanhamento, supervisão e controle das atividades das equipes de campo, controle de presença, atendimento de cronogramas, medições de serviços realizados,
acompanhamento das obras em campo, acompanhamento, supervisão e controle das atividades das equipes em campo, controle de presença, entendimentos, cronogramas, tá? O apontamento e controle das quantidades de serviços executados, apoio à equipe de engenharia e coordenação, análise dos resultados dos trabalhos de campo e elaboração de relatórios de análise, as vistorias nas obras de forma intermitente ou ocasional, o suporte das atividades técnicas e administrativas gerais do contrato, através do planejamento e diligenciamento das ações das equipes envolvidas, internas ou subcontratadas. Nós sabemos que diversos serviços nossos aí existem essas subcontratadas, tá? E apoio na consolidação dos indicadores da qualidade do contrato, participar de reuniões de trabalho nas dependências de clientes ou na administração central da empresa. Agora, a sua observação, eu vou deixar aí para que você possa ler, apesar de ser a mesma das outras funções. O auxiliar técnico, a descrição da atividade dele. Auxiliar nas instalações, leituras, registro em campo, participar das instalações da leitura dos instrumentos de monitoramento, organizar, separar e manter limpo os equipamentos, auxiliar no registro das leituras dos instrumentos, realizar cálculo de leituras, entre outros. E aí fica também a sua tarefa para que você possa ler a observação da sua atividade. E agora vamos lá para a indicação dos riscos do ambiente de trabalho, que é geral para todo mundo. Então, se a sua função ela tem execução de atividade de campo ou independente da frente de serviço, nós temos o perigo, né, a identificação aqui do risco, objetos cortantes ou perfuro cortante, o risco mecânico e a medida de controle, luva, a utilização de luva nitrílica, calças e camisas manufaturadas em brim. Segundo risco, risco de incêndio, explosão, probabilidade de asfixia. Então, a capacitação conforme a NR33, nós vamos fazer esse treinamento, né? Elaboração da permissão de trabalho, ok? E utilização dos EPIs conforme a especificação, né, da PET, que é a permissão de trabalho especial, ok? Treinamento também voltado sobre incêndio, sobre explosão, tá? Outros, tá? A área de trânsito de pedestres sem demarcação, um risco. Então, respeitar as medidas de proteção coletiva, as faixas de pedestre, utilização de colete refletivo. Se você não está com a sua camisa que existe a faixa refletiva, você precisa colocar um colete em cima com a faixa refletiva. Movimentação de material sem demarcação. Muito de movimentação que a gente faz de ferramentas em campo, respeitar ali as proteções coletivas. Eu vou pular alguns aqui porque tá repetindo, mas vocês façam a leitura na íntegra. Outro risco, intempérie, o que vem ser isso? Sol, chuva, vento, né? Utilização com medida de controle, capa de chuva, abrigo para proteção contra intempéries, até mesmo o veículo que vai estar disponível na área de trabalho ali, ele está como medida de controle desse item, tá? Último item aqui, condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade. Então, nós somos proibidos de executar qualquer serviço sem os devidos treinamentos, que seria a NR10. Então, você só pode fazer qualquer intervenção ou atividade nas aproximações que existe a eletricidade com o treinamento da NR10, conforme a medida de controle que consta aqui. E aí você vai pegar a sua ordem de serviço e ler os demais riscos e a medida de controle
que existem apontados. Eu coloquei só alguns gerais aqui para que vocês possam entender o que existe na sua ordem de serviço. Então, as nossas regras gerais. Colaborar com a empresa no cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, tais como ordem de serviço, procedimentos, avisos e outros que tenham por finalidade a proteção e integridade física do trabalhador. Participar de programas e campanhas de segurança e saúde do trabalho promovido pelo SESMIT, a CIPA ou o representante da CIPAMIN. Então, esse treinamento como esse, né, nós temos ali nas regras gerais a obrigação de participação desse treinamento, ok? Utilizar de forma correta e manter em boas condições, inclusive de higienização. Nós já fizemos o treinamento sobre EPI, então é uma das regras gerais dos itens, ok? O cuidado desse equipamento de proteção individual que foram fornecidos pela empresa. Responsabilizar-se pelo extravio ou dano voluntário dos EPIs, bem como guardá-los em local adequado e comunicar ao encarregado imediato sobre qualquer irregularidade encontrada no mesmo. Também é um dos itens que foi falado no treinamento da NR6. Outra regra: não obstruir corredores de circulação e de saídas de emergência, bem como equipamentos de combate a incêndio. Em obras onde ocorra por parte da construtora trabalhos ou manuseio de explosivos inflamáveis em geral e rede elétrica, o funcionário deve manter-se afastado das proximidades dos locais em que tais atividades sejam realizadas e completamente devem também seguir rigorosamente as tarefas de segurança locais impostas pela construtora. Deixa eu ligar aqui o meu carregador. Ele caiu da tomada. Pronto. Comunicar ao chefe imediato, CIPA ou SESMIT, possíveis irregularidades encontradas no processo de trabalho, problemas ou defeitos eventuais com as instalações físicas, equipamentos, mobiliários, que possam resultar em acidentes pessoais ou danos materiais. Então, nós temos por obrigação o relato das não conformidades achadas, encontradas, levantadas em campo, através de comunicação, de observação. Às vezes os clientes eles têm uma ferramenta específica para isso, ok? Ou até mesmo expensões, checklist, todas as ferramentas que a gente tem voltadas à verificação precisa ser cumprida, ok? O funcionário é autorizado, incentivado a informar os técnicos de segurança do trabalho a qualquer tempo, caso identifique uma nova condição que ofereça risco à sua saúde e à sua segurança, e que não esteja prevista nessa ordem de serviço, permitindo a atuação preventiva e evitando a exposição indevida, ok? Então imagina que você encontra no ambiente de trabalho uma condição insegura, não relata, não avisa. Você viu, não se acidentou. Aí vem o outro colega de trabalho, não viu e acidenta. Como que a gente fica? Então, por isso que existe essa responsabilidade, essa conscientização do relato, para que possa haver uma atuação ali de forma correta para eliminar ou minimizar aquele risco. Submeter-se aos exames médicos ocupacionais previstos nas normas regulamentadoras. Então, até aqui, todo mundo realizou ali o ASO, os exames, conforme os riscos da sua função, ok? Porém, depois que você entra, todo ano esses exames precisam ser realizados novamente. Então, recebeu o comunicado ali da realização que existe um exame para você fazer, tá? Vá fazer os exames, siga as orientações corretas, tá? Que antecedem os exames para que esse item seja cumprido. Comunicar imediatamente
a chefe imediata ou chefe, a CIPA ou CESD, a ocorrência de qualquer acidente de trabalho, inclusive de trajeto, antes do término do primeiro dia útil após o acidente. Isso aqui é de extrema importância, ok? Inclusive, constitui ato grave faltoso a não comunicação deste item, ok? Colaborar com a manutenção da limpeza e higiene, mantendo a ordem nos seus locais de trabalho e dependências comuns, interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa sempre que constatar a evidência de risco grave e eminente para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando o fato ao seu superior hierárquico. Então, essas foram as regras gerais. Vamos agora para as proibições. Estamos quase finalizando. Executar qualquer atividade sem que seja devidamente treinado, habilitado e autorizado a fazer. Então, vai fazer uma atividade, esteja em mente, olha, eu sei fazer essa atividade? Eu recebi treinamento para fazer a atividade? Eu estou habilitado? E eu estou autorizado a fazer essa atividade? Se não houver resposta para essas perguntas, não realize a atividade, ok? É expressamente proibido realizar trabalhos ou manuseios de explosivos, inflamáveis em geral e rede elétrica, bem como a sua proximidade dos locais em que tais atividades sejam realizadas pela construtora, ok? Então nós já repetimos isso aqui em todas as funções e agora nas proibições novamente. Trabalhos debaixo de rede elétrica, próximo à rede elétrica, precisa ter um afastamento mínimo ali de 5 metros, ok? Outro item, realizar manutenção nessa rede elétrica. Fica expressamente proibido a realização dessas manutenções. Nós precisamos indicar para o nosso cliente que a necessidade desses trabalhos, quando houver, precisa ser de um profissional da área da elétrica, específico para fazer isso, ok? Inclusive até trabalho simples, né? Ali como uma manutenção de uma tomada, algo que você acaba fazendo em casa, no ambiente de trabalho é só um profissional específico, habilitado e autorizado para isso. Tá? A execução de reparos, limpezas, ajustes ou inspeção em equipamentos ou em qualquer dependência da empresa, somente por pessoas autorizadas. Então, essa atividade não pode ser por pessoas não habilitadas ou que não estejam devidamente qualificadas e autorizadas. Ok? Correr nos corredores, escadas, nas dependências e nos canteiros de obras, promover qualquer tipo de brincadeira nos postos de trabalho que desvie a atenção dos colaboradores, fornecendo ocorrências de acidente, inclusive a prática de bullying, a prática ali de desrespeitar o colaborador, né? Seja ali pela cor, pela raça, pela opção sexual, pelas vestes, por qualquer que seja uma característica específica do colaborador, é expressamente a proibição, ok? De você não respeitar a opção de cada um, beleza? Trabalhar sem EPI adequado para alguma atividade que necessite o mesmo, descartar qualquer resíduo, papéis, plásticos, orgânicos, nos coletores inapropriados. Cada coletor ele tem uma cor e uma destinação específica e precisa ser respeitada. É proibido consumir alimentos e bebidas fora de garrafas apropriadas, né? Você reaproveitar garrafas de outro produto para você colocar ali alimentos, é expressamente proibido isso. Por quê? Para que evite uma confusão de trocas ali de recipientes, que a pessoa acaba ingerindo até mesmo um produto químico por causa da reaproveitação de embalagens, tá? E para não contaminar
os alimentos também e outros. É proibido portar ou consumir substâncias intoxicantes ou bebidas alcoólicas no interior da empresa ou adentrar as unidades sob efeito dessas. Nós trabalhamos em diversos locais e clientes que há testagem de álcool e droga, ok? Quanto às emergências médicas, em caso ali de acidente, incêndio, explosão, tá? O que é preciso fazer? Em caso de acidente de trabalho com lesão ou sinistro de qualquer natureza, mal súbito, incêndio, explosão, etc., acionar a brigada de emergência do contratante e providenciar o socorro imediato da vítima ou as ações para mitigação dos efeitos do sinistro, ok? É necessário acionar os meios de socorros externos, como o Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Civil, Polícia Militar, dependendo da ocorrência. Então, tenham esses números salvos no telefone de vocês, para que na hora da emergência vocês tenham onde recorrer. E agora vamos lá, o termo de recebimento e compromisso da ordem de serviço. Vamos ler juntos? Então, declaro que nesta data recebi orientações sobre os riscos, medidas de controle, responsabilidades legais e procedimentos a ser adotados em caso de acidentes ou doença de trabalho, constantes dessa ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho, elaborada em cumprimento da NR1, Portaria 3.214, de 78. Declaram ainda ter ciência de que, se ocorrer descumprimento injustificável dessas obrigações, estou passivo de punição por ato de indisciplina, conforme o artigo 482, a linha H da CLT, que vão desde advertência e suspensão até demissão por justa causa, pois constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado em observar as normas de segurança do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador, objetivando instruir os empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidente do trabalho ou doenças ocupacionais. Ok? Então está aqui o seu termo. E agora nós vamos assinar o termo que você recebeu de uma forma legível e datar, por favor. Ok? Agora nós vamos nos preparar para a avaliação final que eu disse, assinar a ordem de serviço e o vídeo final deste treinamento. Ok? No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e boa avaliação.